Não é investir o seu tempo no que é difícil para você que vai te trazer um resultado tão significativo. Às vezes, vale mais a pena investir o seu tempo no que é médio ou fácil para que você ganhe acertos nisso. Então, este meu aluno de mentoria me trouxe a seguinte dúvida. Júlio, às vezes eu estou ali numa questão de equação, numa questão de sistemas em matemática, e eu não consigo montar a equação, eu não consigo construir o raciocínio nessa equação. E aí você talvez poderia falar, Júlio, eu consigo, mas eu não consigo também em projeção ortogonal, eu tenho um pouco de dificuldade em juros compostos, que é uma matéria complexa, ou probabilidade para mim é complicado, na parte de, às vezes, uma análise combinatória, e aí dentro disso, arranjo, combinação, você pode ter essa dificuldade em outros eixos. Eu, Júlio, por exemplo, tinha em grande escala uma dificuldade significativa em projeção ortogonal. Por quê? Porque o meu raciocínio 3D é extremamente falho. Eu tenho uma dificuldade absurda em fazer imaginação. Naquelas questões que, por exemplo, eu precisava recortar um cubo, fazer algo nesse sentido, isso para mim é o terror. Isso para mim é difícil até hoje. E aí, eu quero, antes de falar sobre a situação desse aluno e trabalhar como que a melhora dele deve ser feita, eu quero dizer para você que é muito comum uma dificuldade nesse sentido. É muito comum mesmo uma dificuldade nesse sentido, ter uma dificuldade em imaginar, ok? E aí, puxando esse raciocínio, eu quero te dizer uma segunda coisa. Você precisa aceitar que não, você não vai ganhar todas as batalhas. Você precisa aceitar que sim, existirão pontos na sua preparação que você não vai dominar. E tá tudo bem. Você não precisa querer acertar tudo. Você não precisa querer dominar tudo. Não, porque não é quem domina tudo, quem já viu todos os assuntos que passa em medicina. Não é isso. Não é assim. Tanto que às vezes o cara que está há 5 anos no cursinho já viu várias vezes os assuntos, mas ainda não passou. Não só porque ele não dominou, mas porque ver o assunto não é uma garantia de que você vai ser aprovado. Eu tô te dizendo isso por quê? Porque na minha vez eu não dominei bem análise combinatória e projeção ortogonal. Eram 2 assuntos que eu sabia que, se caíssem com um grau de dificuldade elevado, então preste atenção no que eu tô fazendo, no que eu tô te falando. Eu não tô te dizendo assim, eu era um acéfalo em projeção ortogonal, em análise combinatória. Eu tô te dizendo assim, eu não dominava num grau absurdo, mas eu dominava. Eu não dominava totalmente, mas eu dominava o básico. Então, se o básico caísse, eu conseguiria acertar. E eu já aproveito para te dizer que, se você não deixar um like neste vídeo, você não vai acertar uma questão de projeção ortogonal, nenhuma questão de análise combinatória, nenhuma questão de probabilidade no Enem. O seu like está valendo no mínimo 3 acertos. Ou você deixa agora, ou você não vai acertar. E veja, eu estou jogando uma praga aqui. E praga de aprovado em 13 faculdades de medicina, pega. Sugiro que então você deixe o seu like aqui. E bom, recapitulando, a ideia é que você não precisa tentar dominar tudo para passar. Você precisa ser estratégico para investir o seu tempo, para gastar o seu tempo naquilo que vai te trazer mais resultados. Que foi o que eu fiz. Eu sabia que eu não dominava bem a análise combinatória. Eu sabia que eu não dominava o complexo de projeção ortogonal. No entanto, todos, sem exceção, os outros assuntos, eu havia me empenhado e eu os dominava perfeitamente. Portanto, é essa lógica que eu quero que você entenda. O domínio de tudo não é fundamental. Você precisa sim dominar vários pontos, mas não todos. Por quê? Porque você não precisa acertar tudo para ser aprovado. Se você acertar 40 de 45 no Enem, ou se você acertar 9 de 10, 90% em um outro vestibular, a vaga provavelmente será sua. Legal. E eu queria muito colocar este ponto, porque há muito aluno que chega para mim e fala assim, cara, eu tô tentando já dominar isso há tanto tempo, há X tempo e eu não consigo. Então o cara, ele traz uma ansiedade nesse sentido, ele traz uma preocupação nesse sentido, que tira o sono dele, o impede de produzir, de progredir, de produzir, de evoluir, porque ele fica se preocupando com uma coisa em vez de olhar para as que ele é bom. Então eu sou muito mais do raciocínio de olhar para o que está dando certo, de trabalhar no que eu consigo melhorar, do que ficar aqui tentando tirar leite de pedra, vou ficar top em análise combinatória, não sei o que. Não, eu vou ficar top nos outros assuntos que eu, Júlio, tenho mais facilidade. Eu não sei quais são os seus. Eu sei que há alguns assuntos que provavelmente você tem mais facilidade, nos quais você tem mais facilidade do que nos outros. E o seu foco precisa ser esses, e não os que você tem maior dificuldade. Os que você tem maior dificuldade você vai deixando de lado, você vai dominar a média, a base, mas o pico dele, o que é mais difícil do que você tem mais dificuldade, então uma questão complexa de projeção ortogonal no meu caso, eu vou deixar para lá. Eu vou pular no dia da prova. Eu vou errar
no dia da prova. É um erro garantido, você entendeu? Então essa ideia de, olha, eu tenho que mirar nos 45 de 45. Depende, entendeu, bicho? Depende quanto tempo de preparação você tem. Como você tá nas outras áreas? Como tá o teu tempo de prova? Então são várias variáveis que nós precisamos levar em mente antes de afirmar isso. Olha, eu tenho que mirar nos 45 de 45. Porque às vezes isso mais vai te atrapalhar do que te ajudar. Não é investir o seu tempo no que é difícil para você que vai te trazer um resultado tão significativo. Às vezes vale mais a pena investir o seu tempo no que é médio ou fácil para que você ganhe acertos nisso. Você entendeu? Você pegou o meu raciocínio aqui? Ok. E aí eu vou voltar lá para o raciocínio inicial, que foi a dúvida de como melhorar em equações e sistemas. A resposta base para isso é imaginando o que está sendo dito na questão. A imaginação é a mãe da interpretação, e se você consegue imaginar bem, você conseguirá interpretar bem, e se você conseguir interpretar bem, você conseguirá desenvolver o raciocínio na questão. Ok, Júlio, entendi que a palavra-chave para a resposta para o seu aluno que te perguntou lá no início é a imaginação. Só que como que eu aplico isso na minha vida? Como que eu aplico isso em uma questão? Boa, vou te contar, portanto, como eu apliquei em projeção ortogonal. Eu sou muito prático, então eu tento trazer a coisa o máximo possível para a praticidade. Me lembro, por exemplo, de uma questão de órbita de projeção ortogonal, que você precisava, fazer a projeção, era tipo de uma órbita, e aí você tinha que saber como que isso se delimitava meio que no chão. E era uma órbita, passava pelo meio do globo, era bem complicada. E como que eu imaginava? Eu tentava imaginar a coisa descendo assim, reto no chão. Mas bom, a ideia você vai tentar olhar para a questão e imaginar o que você consegue dela, o que você alcançar de raciocínio no teu dia a dia. Você vai tentar fazer uma imaginação dessa questão no teu dia a dia. Coisa mesmo de doido, sabe? Você vai parar ali, você vai tentar fazer uma imersão naquela questão. Vai parar e tentar pensar, ok, meu Deus, como que essa questão está aqui do meu lado direito? Como que eu consigo imaginar essa questão no meu dia? E você vai tentar traçar essa linha de raciocínio dessa questão no teu dia. Imaginando então, a pergunta dele, equação, sistemas, e equações. Boa, uma equação ali do meu dia a dia. Se eu colocar, por exemplo, um exemplo bem aleatório aqui, eu vou criar uma equação. Um sistema, aliás, com duas variáveis, álcool e gasolina. Eu encho o tanque do carro, imaginemos que eu sou doido, eu mesclo dois combustíveis, e eu encho o tanque do meu carro com álcool e com gasolina. Boa, perfeito. O álcool é X, a gasolina é Y, e eu vou encher o meu tanque com os dois. Quantos litros eu posso colocar de álcool, sabendo que o álcool custa R$ 3,30, e quantos litros eu posso colocar de gasolina, sabendo que a gasolina custa R$ 5,70, por exemplo. E aí eu vou trabalhar com as possíveis variáveis de quantidade que cabem de álcool e de gasolina. Ou seja, eu imaginei um sistema no meu dia a dia. Tendo essa visualização, fica muito mais fácil, mais simples, mais lógico de se construir um sistema em uma equação do Enem. Porque eu já consegui passar pela barreira principal, que é visualizar aquilo no meu dia a dia. É uma tarefa, repito, meio de doido mesmo. Você vai parar e você vai começar a tentar visualizar isso no seu dia a dia. É algo que funciona muito, é algo que costuma ajudar o desenvolvimento do raciocínio para uma questão. Imaginá-la no teu dia a dia e, ainda mais, imaginar o contexto dela no seu dia a dia. Então eu dei um exemplo de uma questão que eu criei. Você pode fazer muito isso com uma questão que o Enem mesmo criou. Você entendeu? Então eu vou recapitular os 2 pontos que eu falei até agora para ficar claro no teu imaginário. O primeiro ponto é, você não precisa dominar todos os assuntos para ser aprovado no Enem. Esse é o primeiro. Vamos colocar o segundo. Você não precisa dominar a parte mais difícil de assuntos que são muito difíceis para você. Sim, você precisa dominar o básico e o médio. O básico e o médio de projeção ortogonal. O básico e o médio de análise combinatória. Mas se para você, assim como é para mim, análise combinatória e projeção ortogonal são muito difíceis, não, você não precisa dominar o básico e o médio para ser aprovado. Podem existir assuntos que você não vai chegar ao teu limite, que você não vai chegar ao máximo. Por quê? Porque falta pouco tempo, porque você é humano e porque você tem que trabalhar outras vertentes também para ser aprovado. Não adianta gastar um tempão tentando melhorar em análise combinatória se você ainda não tá craque nos outros conteúdos que também caem, assim como a análise combinatória. E o terceiro ponto que eu te falei é sempre que você tiver uma dificuldade em uma questão, de montar, de estruturar essa questão, você precisa pensar em imaginar
o contexto dessa questão no seu dia a dia. Júlio, eu não consigo imaginar ainda o contexto dessa questão porque ele é muito abstrato. Ok, tenta criar uma questão básica que nem eu criei no teu dia a dia. E começa a fazer isso com exemplos, com coisas básicas. Isso vai permitir o desenvolvimento da sua imaginação, e uma imaginação bem desenvolvida é capaz de ter uma interpretação mais aguçada, o que te faz acertar mais questões. Boa, você acabou de ter uma mentoria aqui de como melhorar o teu raciocínio nas questões e uma estratégia de preparação também voltada a saber otimizar o teu tempo e pular determinadas partes de conteúdo. Perfeito? Boa, legal. Se isso foi útil, o que você vai fazer? Você vai compartilhar este link aqui deste vídeo com algum amigo teu. Você vai deixar um like aqui, você vai ser gentil comigo. Se não, no dia do Enem, eu garanto que você vai errar probabilidade, análise combinatória e projeção ortogonal.